Oi, boa noite. Hoje vamos apresentar para vocês o caso do pequeno Hans. Considerações sobre o caso de um menino de 5 anos. Vale lembrar que o trabalho contém imagens meramente ilustrativas. Viena, ano de 1909. O pequeno Hans. Esse caso constitui o relato do primeiro atendimento psicanalítico de uma criança, porém não foi propriamente atendido por Freud, e sim por um amigo interessado em psicanálise, Max Graf, pai de Hans, cujo nome verdadeiro era Herbert. Max trocava mensagens com Freud, contando sobre seu filho, e faziam assim como uma supervisão. Freud teve apenas 2 encontros presenciais com o menino Hans. Hans, aos 3 anos e meio de idade, após o nascimento de sua irmã, Hannah, começa a ter medo de sair de casa. Se descobre então, através da fala do próprio menino, em alguns diálogos com o pai, que o medo de sair de casa era por conta, na verdade, de um forte medo de cavalos. Hans estava com medo de encontrar com cavalos na rua. O pai de Hans ficou intrigado ao saber do medo do menino por cavalos, até porque o menino gostava de cavalos. O cavalo era um animal muito comum nas ruas, por se tratar de um dos principais meios de locomoção da época, e seu pai não havia presenciado nenhuma intercorrência ou acidente com este tipo de animal que pudesse justificar o aparecimento do medo. Começa então uma série de diálogos entre pai e filho, a fim de entender esse novo medo. Em um certo diálogo, Hans diz ao pai que tem medo de cavalos. Por quê? Uma vez, um cuidador de cavalos me disse para tomar cuidado, porque se eu colocasse a mão perto da boca do cavalo, ele me morderia. Quando Freud leu sobre isso, intuiu que esse medo por cavalos poderia ser, na verdade, medo de uma ameaça corporal ligada à fantasia de castração. Medo de perder os dedos está ligado ao medo de perder outras partes do corpo, como o falo. Freud faz essa associação com o falo, pois Hans, desde muito cedo, apresentava uma curiosidade exacerbada pela sexualidade, mais especificamente o pênis, ao qual chamava de o seu fazedor de xixi. Verbalizava também curiosidade com o faz xixi dos animais e também das pessoas com quem convivia. A mãe de Hans, uma vez, ao vê-lo com a mão no pênis, pediu que atirasse imediatamente, ou o levaria ao médico para cortá-lo, e perguntou de maneira retórica como ele faria para fazer xixi depois. E Hans respondeu prontamente que faria com o seu bumbum. Será que todos os seres têm um faz xixi? Todos os animais têm faz xixi? Se a girafa é grande, ela tem um faz xixi grande. Como meu papai tem um faz xixi? Será que minha mamãe tem um faz xixi? Por que a Hannah não tem um faz xixi? Eu posso perder meu faz xixi? Diante dos relatos, Freud então chega à conclusão de que o cavalo seria uma representação simbólica e pede para Max levar o menino ao seu consultório. O pai de Hans o leva para um encontro e Freud pede para o menino fazer o desenho de um cavalo que lhe dava medo. Hans então desenha o cavalo e Freud nota que esse cavalo possui uma característica bem peculiar na região da boca, a que morde, e esse rabisco se destaca no desenho. Freud, analisando aquilo, olha para o pai do garoto e vê que o pai possui um enorme bigode. E a partir dessa observação, provoca Hans. Diz que seu desenho de cavalo parece ter um bigode. O menino acha interessante e acrescenta. Sim, o cavalo tem um bigode igualzinho do meu pai. E começa assim a dar sinais do desenvolvimento de uma transferência. O início da fobia de Hans está ligado ao período em que ele e sua família vão passar férias em uma cidade chamada Mundheim. O pai, porém, não fica de forma integral.
Ele vai e volta em determinados períodos para trabalhar, e isso gera em Hans um sentimento de ambiguidade, pois gosta de ficar sozinho com sua mãe, de ir para a cama com ela sem a presença do pai, gosta de ser cuidado por ela, tocado, lavado e de ser mimado. Ao mesmo tempo, Hans gostava de estar com seu pai, o admirava e o tinha como grande companheiro e protetor. Mas o fato era que quando o pai estava presente, Hans não tinha a atenção que desejava da mãe. E nessa época começam os relatos dos primeiros sonhos de angústia de Hans. Ele sonha com cavalos e sempre acorda assustado. O nascimento de sua irmã veio para somar com esses sentimentos existentes e faz com que Hans desperte para alguns fatos. Vê o sangue do parto, acha agressivo, não consegue entender onde a cegonha se coloca na história e tenta relacionar tudo isso com suas teorias sobre a sexualidade. E, consequentemente, sua fobia se transforma, passando a ter medo também de carroças, externando sua preocupação com hipóteses de cavalos que se desprendem de carroças e viram essas carroças. Hans chegou a presenciar um acidente de cavalo, de ônibus nessa época. Para Freud, esse é um processo de aumento da simbolização de Hans. O pai, simbolizado no cavalo, e a mãe na carroça. O cavalo se funde com a carroça. A mãe se funde ao pai. Essa relação causa medo e angústia em Hans. A fobia de Hans está ligada às suas fantasias. E um acontecimento aparentemente inofensivo, como a ida de um encanador em sua casa, foi atentamente observado por ele e ligado ao nascimento de sua irmã. O encanador acoplar e desacoplar o cano da banheira fez com que o pequeno Hans associasse o cano a um pênis, podendo ser compreendida por Freud como uma fantasia de procriação, mas distorcida pela ansiedade do menino. As cenas envolvendo o Lanf traziam indícios de ligações com o momento do parto de sua mãe, que ele havia presenciado. Os significados atribuídos por ele nada mais eram do que meras associações de fazer Lanf com dar à luz a uma criança, o que muitas vezes o fazia negar a realização do ato por produzir uma analogia com um momento considerado por ele, ainda que de forma inconsciente, provedor de sentimentos ruins. Por fim, a ansiedade de Hans fazia inferências ao nascimento de Hannah, que representou um momento em que foi repentinamente afastado da mãe, trazendo indícios de que tal sintoma, na verdade, decorria de uma necessidade de estar próximo da figura materna, induzindo, assim, seu medo de deixar sua casa. Tudo isso demonstrava, na verdade, o seu desejo de ocupar o lugar do pai, que representava uma figura altamente ligada à sua mãe. E esse foi o resumo. Espero que tenham gostado. A seguir, levantaremos algumas considerações ligadas aos conceitos freudianos presentes neste caso. A ameaça, ela não é uma mutilação anatômica, e sim uma fantasia da perda do membro, no sentido simbólico da coisa. E ela evoca alguns sentimentos, como diminuição da masculinidade, virilidade e potência. A angústia de castração, ela ocorre de maneira diferente para o menino e para a menina. No menino, a gente observa ela a partir de 4 pontos: descoberta, ameaça, descoberta da ausência e angústia. A descoberta, ela parte da ideia que a criança acha que todo mundo tem um pipi igual dela. A ameaça é o complexo de Édipo, em que a criança deseja assumir o papel do pai em relação à mãe. E a descoberta da ausência é quando o menino descobre as diferenças entre os meninos e as meninas, né? E a angústia, ele descobre que a mãe, como mulher, não tem um pipi igual ao dele. E assim concretizando a ansiedade de castração inconscientemente. Já com as meninas, ela ocorre de maneira um pouco diferente. Ela possui 3 pontos. O primeiro ponto é que elas também acham que todo mundo tem um pênis. E pressupõe que o seu clítoris seja um pênis.
O segundo ponto é a descoberta da diferença, que ela começa a perceber que pelo tamanho do clítoris ele não podia ser um pênis. E a terceira é que ela repara que a mãe também não tem. Então ela começa a culpabilizar a mãe por transmitir, digamos assim, essa ausência de um pênis para ela. À medida que a criança amadurece, ela vai desejando coisas diferentes e vai encontrando formas diferentes de gratificar esses desejos. Observamos que no caso Hans, o menino fica com ciúmes da atenção que seus pais dão um ao outro em vez de dar a ele. Então, passa a enxergar seu pai como um rival pelo afeto da mãe, levando ao complexo de Édipo. E se todas as crianças experimentam sentimentos de amor e ódio por seus pais? O complexo de Édipo ocorre quando o menino fantasia matar seu pai para substituí-lo e assim casar com a mãe, ao passo que acredita que seu pai também o vê como concorrente e que por isso poderá ser castrado pelo pai e ficar indefeso ou inofensivo. Podemos observar então que o complexo está ligado à ansiedade de castração. A partir da identificação do garoto com seu pai, o conflito é resolvido parcialmente. Nesse ponto, o superego se forma e reprime os desejos do id, como se fosse uma figura paterna, autoridade moral, interna. Ou seja, uma das primeiras tarefas do superego é recalcar o complexo. O complexo, que faz parte do desenvolvimento psicossocial, ensina sobre a falta, a incompletude e a proibição do incesto, pois não podemos ser e ter tudo o que desejamos. Aqui resolvemos colocar algumas citações do caso para melhor representar o complexo de Édipo. Hans trouxe para Freud a prova que buscava para suas hipóteses sobre a existência de uma sexualidade infantil, hipóteses que foram levantadas em seu trabalho intitulado 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, de 1926. A criança quer saber, o aprendente quer saber, o analisante quer saber. Enfim, move-se o homem sempre tentando a duras penas colocar o seu projeto de produção e transmissão do saber. Pode-se até pensar que a ignorância é o ponto de partida que faz do sujeito o curioso desejante de saber. Nenhuma criança, pelo menos nenhuma que seja mentalmente normal, e menos ainda as bem dotadas intelectualmente, pode evitar o interesse pelos problemas do sexo nos anos anteriores à puberdade. Podemos compreender a sexualidade infantil como uma teoria sobre o não sabido do sexo. Também podemos compreender a sexualidade infantil como a sexualidade vivida através do complexo de Édipo, que sucumbe ao recalque. Há uma pressão que arranca o sujeito da condição de ignorância, que ocorre em função da busca de uma verdade, o que é a condição do desejo. Não obstante, a verdade procurada toca a ordem do impossível, uma vez que se assenta no interrogante sempre enigmático do porquê existem 2 sexos, ou melhor, o que há entre um e outro que faz a diferença. É o que podemos nomear como sendo um abismo, mistério e impossibilidade. Eis os 3 pontos aos quais o saber leva ao sujeito quando se dispõe à tarefa de querer entender o enigma referente ao sexo. Ao mesmo tempo em que a vida sexual da criança chega à sua primeira florescência entre os 3 e os 5 anos, também se inicia nela a atividade que se inscreve na pulsão de saber ou de investigar. Essa pulsão não pode ser computada entre os componentes pulsionais elementares, nem exclusivamente subordinada à sexualidade.
Suas relações com a vida sexual, entretanto, são particularmente significativas, já que constatamos pela psicanálise que na criança a pulsão de saber é atraída de maneira insuspeitadamente precoce e inesperadamente intensa pelos problemas sexuais e talvez seja até despertada por eles. Importante acrescentar que Hans estava saindo da fase psicossexual anal para a fase psicossexual genital. Não são interesses teóricos, mas práticos que põem em marcha a atividade investigatória na criança. A ameaça trazida para suas condições existenciais pela chegada conhecida ou suspeitada de um novo bebê, assim como o medo de que esse acontecimento traga consigo a perda de cuidados e de amor, tornam a criança pensativa e perspicaz. O primeiro problema de que ela se ocupa, em consonância com essa história do despertar da pulsão de saber, não é a questão da diferença sexual, e sim o enigma: de onde vêm os bebês? O fato de existirem dois sexos é inicialmente aceito pela criança sem nenhuma rebeldia ou hesitação. Para o menino, é natural presumir uma genitália igual à sua em todas as pessoas que ele conhece, sendo-lhe impossível conjugar a falta dela com sua representação dessas outras pessoas. Neurose infantil. Enquanto eu li o caso do pequeno Hans, eu fiquei tentando entender e imaginar se neurose e fobia eram a mesma coisa, se estavam relacionadas e como. Então eu fui atrás do dicionário de psicanálise para entender o significado dos dois termos em si e tentar imaginar como elas estavam relacionadas. Então o primeiro termo que eu coloquei foi neurose. E essa designação foi uma designação direta do Freud. Então, ele utilizava esse termo para designar uma doença nervosa cujos sintomas simbolizavam um conflito psíquico e recalcado, de origem infantil. Com isso, a gente pode pensar que a fobia realmente está muito ligada a esse conceito de neurose. Realmente, a fobia do Hans tinha um conflito psíquico recalcado relacionado, mas a gente não sabe se a fobia está só relacionada ou se ela realmente é uma neurose. Então, o segundo conceito que eu trouxe é o de fobia, de duas visões diferentes, uma da psiquiatria daquela época, de 1870, e a outra da psicanálise. Eu trouxe essas duas visões diferentes porque acredito que uma vai acrescentar a outra e vai nos ajudar a entender esse conceito de uma forma mais complexa e de uma visão mais geral. Então, a psiquiatria em 1870 dizia que era um pavor de um sujeito em relação a um objeto, ou um ser vivo, ou uma situação, de forma contínua, que, em sua forma original e simplista, não representavam nenhum perigo real. Então, dessa maneira, a gente pode entender que a fobia do Hans estava muito relacionada a esse conceito também, porque o cavalo realmente não apresentava nenhum perigo real. E era de uma forma muito contínua esse medo que ele possuía. Da psicanálise, sintoma de uma neurose existente e não uma neurose em si, sendo este trocado posteriormente pela expressão histeria de angústia. Então, a psicanálise freudiana dizia que a fobia ela era um sintoma de uma neurose, ou seja, a neurose ela é um pouco mais complexa e mais profunda do que uma simples fobia. Essa fobia que o Hans apresentava do medo de cavalo, ela era um sintoma do conflito psíquico e recalcado que ele tinha, advindo do complexo de castração e do complexo de Édipo que resultou todos esses sintomas. Então, essa é a relação que os dois têm e essa é a diferença. O conceito de sublimação também pode ser encaixado nessa situação, já que a pulsão sexual do Hans ela foi desviada de direção, que não era sexual, e foi diretamente para o cavalo, porque ele era uma coisa geralmente socialmente aceita. Então, por exemplo, ele ter ciúmes do pai e um amor excessivo pela mãe não era algo socialmente aceito, digamos assim. Então, ele passou essa angústia psíquica dele, adivinha desses sentimentos que ele tinha pelo pai e pela mãe, e acabou sendo direcionada para uma fobia de cavalos e carroças, posteriormente, por exemplo. Então, isso é um conceito que faz muita inferência à fobia que o Hans tinha.
Pulsões parciais. Quando a gente fala da infância, é extremamente importante a gente lembrar que apesar das crianças apresentarem forte tendência a desenvolver o autoerotismo, que tem a ver com prazer sexual voltado para as zonas erógenas do próprio corpo, essas também podem apresentar indícios de possuir objetos sexuais em outras pessoas, como por exemplo, no caso do nosso pequeno Hans, era voltado para sua mãe. Por que esse nome pulsões parciais? Porque essas pulsões elas são direcionadas a algum tipo de objeto, ela é satisfeita naquela hora e rapidamente ela pode passar para outro, não tendo uma sequência, digamos assim. Então, nesse caso, um exemplo de pulsão parcial era as pulsões do prazer de olhar e se exibir, que era uma coisa muito frequente na história relatada por Freud do caso Hans. Então, eu separei aqui 2 trechos da obra do Freud sobre 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, de 1905, que tem muito a ver com essas cenas da história do pequeno Hans, que envolvem pulsões parciais. Então, vamos lá. A primeira. A criança pequena é, antes de mais nada, desprovida de vergonha e, em certos períodos de seus primeiros anos, mostra uma satisfação inequívoca do desnudamento do corpo, com ênfase em especial nas partes sexuais. O Hans, ele comentava sobre o desnudamento do corpo de sua mãe, que ele chegava a ver, desde pequeno, sobre partes genitais que ele chegava a ver da própria irmãzinha, da própria mãe, muitas vezes, sem vergonha alguma. E ele sentia muito interesse pelo desnudamento do corpo, principalmente de sua mãe. Então, quando ela ia tomar banho, quando ela ia usar o banheiro, ele sempre tinha essa curiosidade e nunca demonstrou nenhuma vergonha relacionada a isso. A segunda frase. As crianças pequenas cuja atenção foi atraída em algum momento para sua própria genitália costumam dar o passo adicional sem ajuda externa e desenvolver um vivo interesse pelos genitais de seus coleguinhas. Quando o Hans começou a entender que ele tinha um faz-xixi, a Hannah tinha um faz-xixi diferente, ele começou a ter um interesse para olhar, um olhar diferente, para os faz-xixis dos seus colegas também. E isso criava um sentimento de ambiguidade dentro do pequeno Hans. Uma vez sobrevivendo o recalcamento dessas inclinações, a curiosidade de ver a genitália alheia, seja do mesmo sexo ou do sexo oposto, persiste como uma pressão torturante, que em muitos casos de neurose fornece, posteriormente, a mais poderosa força impulsora para a formação do sintoma. Então, a gente pode pensar que os sintomas fóbicos que o pequeno Hans apresentava estava intimamente ligado com o recalcamento dessas experiências, dessas inclinações, dessas fixações que ele tinha nessas genitálias e na relação deles com elas. Eu vou falar agora um pouquinho sobre a fobia infantil e como o complexo de Édipo e de castração mal superado, mal lidado, pode desencadear em uma fobia, pode desencadear em um compromisso sintomático. A fobia de Hans começou a partir do momento que ele se recusava a sair de casa por ter um certo pavor, por ter medo de ser mordido ou derrubado por um cavalo. Então, Freud observou que a explicação para essa fobia se dá pelo deslocamento de uma angústia e medo de ser castrado pelo pai para o animal que, no caso, é o cavalo. Todo esse medo e angústia, ele aparece por Hans não conseguir superar o processo edipiano. Podemos observar, então, ao longo do caso, que ao mesmo tempo que Hans sentia uma hostilidade pelo seu pai, por impedir que ele ficasse sós com a sua mãe, por impedir que ele realizasse os desejos incestuosos com ela, desejando que o pai fosse embora ou até mesmo morresse, ao mesmo tempo ele sentia uma culpa pelo amor que sentia por ele, pelo pai. Por conta do carinho, da atenção, do cuidado que o pai dava. E esses sentimentos, eles eram muito fortes para Hans, para viverem simultaneamente. Então, a explicação para Freud do medo de Hans ser castrado, ela está no fato dele sentir desejo pela mãe e culpa por querer se livrar do pai que ele tanto amava, por querer a morte do pai, por querer que ele fosse embora para ficar com a mãe. Ele sentiu uma certa culpa. E isso desencadeou um medo de ser castrado como punição dos seus desejos incestuosos.
O nascimento de Hannah intensificou demais o sentimento de piano de Hans, porque ele sentia que sua mãe não dava mais a mesma atenção para ele. Isso desencadeou um ciúmes enorme e gerou também uma certa raiva da mãe e do pai por terem trazido sua irmã para casa. Porém, o fato dele desejar a morte da irmã, no qual ele falava abertamente, não significa que seja alguma prova patológica do complexo de Édipo. Então, a verdadeira causa pode ser observada pelo desejo de morte em relação ao seu pai, pois estes sim foram sentimentos reprimidos em seu inconsciente, porque sentir ódio pelo pai que ele tanto amava era um absurdo para Hans, então ele reprimiu por ser algo muito forte. E com esses sentimentos reprimidos, surgiu o sintoma fóbico de ter medo de ser mordido ou derrubado por um cavalo, ou seja, as instâncias de Hans fizeram uma formação de compromisso permitindo que ele deixe explícito seu amor consciente pelo pai e reprima o ódio que sente pelo mesmo. Só que uma criança normal, ela também pode sentir esses desejos incestuosos, isso não significa que seja uma patologia. A diferença para reconhecer se é uma situação edipiana patológica, se é uma angústia de castração com fatores fóbicos, ela pode ser observada através do método quantitativo. Quando uma situação interna produz um excesso de angústia que não pode ser elaborado, isso determina o aparecimento de um compromisso sintomático. Ou seja, quando a criança não consegue passar pelo processo edipiano, não consegue lidar com esses sentimentos que essa fase traz, isso pode desencadear com o aparecimento de sintomas, como, por exemplo, o medo de cavalo. O caso foi paradigma no atendimento de crianças, porque Freud, a partir do caso Hans, foi o responsável por sinalizar que a clínica psicanalítica era possível com crianças. Como a criança é o sujeito do próprio discurso, ou seja, por ter suas produções inconscientes, a psicanálise se torna possível. No decorrer dos séculos, o conceito de criança tem sido visto de diversas maneiras. Com isso, nota-se que o significante educação trouxe consigo a concepção de criança, tal como concebemos atualmente, além de contribuir para a constituição da ordem familiar contemporânea. Foi a psicanálise que subverteu o mito da infância ingênua e bondosa, apontando para o fato de que a criança, assim como os adultos, sentia excitações sexuais. E embora Freud não tenha aprofundado essa discussão, sobre a psicanálise em crianças, ter iniciado propiciou debates dos mais diversos entre os psicanalistas posteriores. Anna Freud, filha de Freud, e Melanie Klein foram duas das precursoras da psicanálise em crianças, mas elas tinham olhares e teorizações bem distintas. Hermann Hugh Helmut foi a primeira psicanalista a conduzir os estudos sobre a psicanálise de crianças, logo após as publicações do caso Hans, porém ela não é muito conhecida. Ela sofreu grandes críticas, por isso talvez não seja tão mencionada. Possível narcisismo primário? Nesse slide, nós trouxemos um assunto bem interessante para fazermos uma discussão acerca dele. Então, vamos lá. Antes de tudo, o que é narcisismo primário? A gente pode pensar como narcisismo primário um processo em que toda a libido encontrada do indivíduo vai ser dirigida para ela mesma, no caso, a criança. Se a gente for transpor isso para o caso do pequeno Hans, a gente pode imaginar que nesse caso ele se veria como o centro de tudo. Então é como se a visão dele estivesse voltada para as coisas externas, mas sendo internalizada de acordo com aquilo que faz inferência diretamente a ele. Se formos pensar um pouco mais a fundo sobre o possível narcisismo primário no pequeno Hans, podemos fazer inferências diretas ao final da história, em que Freud, através das cartas que recebe do pai do menino, relata a significativa memória do pequeno Hans, bem como a sua maior abertura às coisas externas, como normalmente as outras crianças faziam em sua idade. Portanto, se formos levar em consideração as questões de que Hans parecia ser o centro de tudo, envolvia todas as suas questões internas nas questões externas e parecia ter aberto o vão do seu narcisismo primário
para se abrir para as questões externas, será que este viveu um possível narcisismo primário? Outro assunto que trouxemos para discussão é sobre a amnésia infantil. Logo após a descrição e discussão do caso, num pós-escrito adicionado por Freud, este diz que um menino veio de encontro a ele, dizendo que era o pequeno Hans do qual se referia naquela obra. Também chegou a dizer que não se lembrava de nada do que tinha acontecido em sua infância e que só sabia que tais relatos se referiam a ele devido às confissões do pai. Com isso, será que poderíamos pensar e supor que Hans passou pelo processo de amnésia infantil? Uma vez que esse não se lembrava dessas memórias de sua infância em específico e parecia ter reprimido essas memórias?